Um dos maiores treinadores da história decide não comemorar com a torcida do Porto e com a equipe. O motivo? Medo e decepção. O Radar Peleja de hoje te conta uma das maiores polêmicas abafadas no futebol mundial. 2004, véspera da final da Liga dos Campeões da Europa. O Porto tinha um elenco forte e se concentrava para jogar contra o Mônaco, na Alemanha, local da decisão. Mais ou menos à 1h30 da manhã, o vice-presidente do Porto, Reinaldo Telles, bate à porta do quarto de José Mourinho, técnico tão admirado na época pelos adeptos portistas. O relato que você verá a seguir foi feito pelo próprio Mourinho em sua autobiografia e também em entrevista ao canal português TVI. Há uma ligação para você atender. É importante e é de um torcedor, disse Reinaldo Telles. Mourinho acata o pedido do dirigente. Na ligação, a voz de um sujeito alterado e espumando de raiva. És um filho da p... e um homem morto se pisar de volta na cidade. Não te fazemos nada agora porque tens uma final amanhã. Mourinho sabia quem era o rapaz. Tratava-se de um membro da claque Super Dragões, a principal torcida organizada do Porto. No dia seguinte, o Porto foi campeão e levou seus adeptos ao delírio. A festa foi enorme na volta a Portugal, mas o treinador não estava presente. A imprensa e os próprios torcedores não entenderam o que acontecia. Muitos achavam que ele já estava em Londres para acertar com o Chelsea, o que de fato aconteceria um tempo depois. Mourinho desapareceu e não festejou porque estava temendo pela sua segurança e a da sua família. E isso só foi inteiramente revelado no seu livro lançado em 2005. Mas por que ele foi tão ameaçado, sendo que dava aos torcedores a maior alegria de suas vidas naquele momento? A resposta para essa pergunta veio dos próprios Super Dragões, numa entrevista coletiva convocada pela torcida junto à imprensa para dar sua versão dos fatos. O autor da ameaça não teve o nome revelado por Mourinho e nem pela claque. A razão de sua fúria foi uma só. Mourinho estava trocando mensagens e ligações com a namorada desse torcedor. Os Super Dragões teriam inclusive orientado esse indivíduo a não ir para a final na Alemanha e para que se acalmasse em Portugal. Um dos maiores líderes da torcida, conhecido como Macaco, contou essa versão na frente dos jornalistas portugueses. Porque 2 dias antes da final soube e descobriu que o Mourinho andava a mandar mensagens e fazia telefonemas para a esposa, ou mulher, não é a esposa porque ele não é casado, mas pode-se entender para a mulher do indivíduo em questão. A partir daí, Mourinho se preocupou com a sua reputação nos bastidores. Chegou a ouvir, por exemplo, que em algumas partidas, membros da Super Dragões não cantavam seu nome e se viravam de costas para o campo quando o resto do estádio o reverenciava. Mourinho estava mal falado na cidade. O gajo que era o treinador perfeito, o homem perfeito, o chefe de família perfeito, que dedicava as vitórias à mulher, aos filhos, não sei quê, que nunca ninguém viu na noite do Porto, que a partir desta altura começou a ser o rei da noite, o rei não sei do quê, que andava aqui, andava ali, fazia... E no momento isso começa a perceber... que não há retorno. Que não há retorno. E não houve retorno. Sua relação com a claque nunca mais foi a mesma. A Super Dragões chegou a dizer que não boicotava Mourinho e que a ameaça foi feita pelo indivíduo sem que isso tivesse ligação com um posicionamento da torcida. Talvez até por isso, um retorno ao Porto em algum momento da sua carreira seja difícil de acontecer. José Mourinho aprendeu que na cidade do Porto, as paredes não só têm ouvidos, como podem desabar sobre qualquer um, principalmente se esse mexer com as pessoas erradas. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio do Radar.